E nesta videoaula, que é uma continuidade da videoaula anterior, nós vamos ver as ocasiões em que uma empresa pode e deve utilizar uma pesquisa de marketing e alguns tipos de pesquisa de marketing que são mais conhecidos no mercado. Eu imagino que uma pergunta que possa estar passando na cabeça de vocês agora é: quando é que uma empresa deve fazer uma pesquisa de marketing? A melhor situação seria fazer a pesquisa diariamente, continuamente, sem interrupção, porque o mercado vai mudando diariamente, as coisas vão acontecendo diariamente, né? Mas poucas empresas têm essa estrutura. Eu conheço poucas, eu posso citar algumas que eu sei que fazem pesquisa diária: Facebook, Netflix, a Coca-Cola faz pesquisas diárias, mas as pesquisas custam muito, são caras. E dificilmente a empresa ela tem uma estrutura para fazer pesquisa. O normal é ela contratar um órgão, uma empresa, um instituto de pesquisa que tenha know-how, tenha expertise, tenha estrutura para isso, né? Então a melhor situação seria fazer uma pesquisa diária. Mas poucas empresas têm essa possibilidade, têm estrutura, têm recursos financeiros para realizar a pesquisa diária. E aí o normal é se fazer em algumas situações que eu vou trabalhar aqui, como por exemplo o lançamento de um novo produto. Ou seja, para conceber o produto, né, uma empresa que é industrial, que fabrica o produto, ela faz a pesquisa junto ao cliente para saber qual é o tipo de expectativa, para elaborar o produto que vai ao encontro das expectativas do cliente, das necessidades, desejos e tudo mais. Ou depois do lançamento do produto, se fazer uma pesquisa para saber o nível de aceitação do produto. Para que isso? Para fazer as correções, né? Mudar a embalagem, o design, alguma característica do produto que não ficou agradável para o cliente. Então é muito interessante e é recomendável que se faça pesquisas de mercado para saber o nível de aceitação do produto quando ele é lançado no mercado. A entrada de novos concorrentes, principalmente se forem concorrentes fortes. Imagine você um cidadão que tenha uma farmácia num bairro periférico de Teresina, e aí ele vai abrir a farmácia num dia qualquer e vê uma placa Drogarias Globo logo em frente. Obviamente que a Globo é uma gigante no mercado de Teresina. Ela tem distribuidora de medicamento e compra do fabricante em grandes proporções. Como ela compra em grandes proporções, ela tem condição de negociar preços e prazos que um pequeno lojista não tem condição. Então, a entrada de um grande concorrente no mercado certamente vai modificar as características daquele mercado. É possível que o pequeno tenha até que sair do lugar, procurar uma outra localização e muitas vezes até mudar de ramo. Então, a entrada de um grande concorrente no mercado é interessante se fazer uma pesquisa para saber qual é o espaço que ainda pode estar reservado para uma pequena empresa. O item seguinte, declínio no volume de vendas de um determinado produto ou até da empresa como um todo. Então, digamos que um determinado lojista vendesse 100 unidades de um produto por mês. Aí ele passa, por algum motivo, que ele não sabe qual é, vender 40. Houve uma queda de 60%. Ele tem que saber o que está por trás disso, né? Quais são os motivos ou o motivo, quais são os fatores que fizeram com que houvesse aquele declínio no volume de vendas. E aí é interessante a realização de uma pesquisa de mercado. Produtos que são sazonais é o item seguinte, né? Existem muitos produtos que são sazonais. Taxa de ocupação hoteleira, né? Quem conhece um pouco sabe disso. Em determinados meses do ano, o nível de ocupação dos hotéis é maior do que outros. E por que é importante saber disso? Para naqueles momentos de baixa se fazer estratégias, como por exemplo reduzir preços, fazer promoções, vendas casadas. Então, produtos que têm característica sazonal, é interessante que haja um monitoramento. E como é que se faz esse monitoramento? Através de pesquisa de mercado. O item seguinte é uma prospecção de mercado.
Imagine você, né? Eu, juntamente com um de vocês aí, nós vamos criar uma loja do McDonald's. A gente vai colocar num determinado bairro. Nós vamos fazer uma pesquisa de mercado para saber se existe condição, né, um espaço para se colocar uma empresa ali naquele lugar, né, uma loja, né, do vinculado, né, uma franquia do McDonald's. Né. Então é uma prospecção de mercado para saber o tamanho do mercado, se há espaço para que aquela empresa entre naquele determinado segmento, naquele bairro, naquela área, enfim. Mudanças visíveis no mercado, né? A economia, ela também é cíclica. Acontecem mudanças. Em algum momento a economia está crescendo, outra está em fase de estabilidade, outra está em declínio. Então, às vezes, uma mudança pode, de alguma forma, comprometer o negócio. Agora mesmo, com a questão da pandemia, muitas empresas fecharam as portas, outras optaram em reduzir a sua atividade para esperar um momento de retomada de crescimento e continuar sua competitividade no mercado. Então, em algumas situações como essa, uma mudança visível no mercado, a realização de pesquisas, de alguma forma, vai orientar que tipo de estratégia é mais viável a empresa adotar. Então, vocês viram aí que existem ocasiões diversas, situações diversas, que seria interessante, de fato, a empresa contratar um órgão de pesquisa, uma empresa de pesquisa que tenha expertise nisso, para realizar pesquisas e fornecer informações para que essa empresa possa fazer um planejamento mais adequado possível. Existem dezenas e dezenas de tipos diferentes de pesquisa de marketing. Algumas são realizadas até de forma conjugada. Só para vocês terem uma ideia, na época em que eu fiz o meu mestrado foi exatamente na área de marketing. Eu trabalhei com 32 tipos diferentes de pesquisa de mercado. Como o nosso tempo é exíguo, nós vamos falar apenas sobre alguns dos mais utilizados. Nesse primeiro momento, nós vamos falar em dois tipos de pesquisa: pesquisa de produto e pesquisa de cliente. Pesquisa de produto visa identificar as características do produto, como esse produto é percebido pelo cliente, né? Para se identificar quais são as vantagens e desvantagens desse produto em relação aos concorrentes. Quando a gente fala em produto, algumas pessoas imaginam só o produto em si, mas tem muitas coisas que envolvem o produto: a marca, a embalagem, a garantia, assistência técnica, né? O design do produto. Então, por que é interessante saber informações, ter informações sobre a pesquisa de produto? Para reforçar aquilo que ele tem de bom em relação à percepção do cliente e trabalhar as desvantagens dele em relação aos produtos concorrentes. Entendendo que os produtos têm um ciclo de vida, eles têm uma fase introdutória no mercado, a tendência é que eles possam crescer. Chega um momento em que há uma estabilidade e, em função da entrada de produtos concorrentes que têm mais recurso, aí há uma tendência ao declínio. Todo produto tem um ciclo de vida. Alguns têm um ciclo de vida mais elástico, outros menos elástico. Interessante entender que o avanço da tecnologia faz com que o ciclo de vida dos produtos seja cada vez menor. O segundo tipo de pesquisa é a pesquisa de cliente. Vocês lembram do chamado projeto cliente? Nós já falamos aqui. Pois é, exatamente. O projeto cliente é feito a partir da pesquisa de cliente. Visa identificar o quê? O perfil do cliente da empresa. O perfil do cliente em relação a determinados produtos da empresa. Faixa etária, poder aquisitivo, localização, estilo de vida, características culturais, tamanho da família. Isso aí é o perfil do cliente. Como é que a empresa traça? Através de informações, que pode ser desde aquele cadastro do cliente, a compra de informações a outras empresas ou a realização de pesquisas, né, através de uma empresa contratada. Esses dois tipos de pesquisa aí comumente são feitos de forma casada. Uma é pesquisa de venda e outra pesquisa de distribuição.
Normalmente quem faz esse tipo de pesquisa é a indústria. Vamos imaginar a indústria de bebida. Para ela ter sucesso comercial, ela precisa de uma rede de distribuição. São os lojistas que vendem os produtos dela. Então, a indústria ela quer averiguar em determinado tipo de varejista que são importantes para ela, como é que está a rotatividade dos seus produtos, entrada e saída. Aí ela faz pesquisas para acompanhar, para monitorar, para ver se há necessidade de fazer algum tipo de correção na estratégia de venda. E a outra é a capilaridade, o número de estabelecimentos comerciais com o seu produto na prateleira. Para muitas indústrias, o importante é o número de estabelecimentos que distribuem o seu produto. Eu não sei se vocês sabem, em algum momento para trás, a fábrica da Coca-Cola aqui em Teresina, ela tinha um ponto de revenda lá na própria fábrica. Aí eu perguntaria para vocês, o preço lá era mais barato do que o lojista, o pequeno lojista? Não, porque não interessava para ela vender mais barato. O que interessa para a Coca-Cola é a capilaridade. Quanto maior o número de lojistas, né, de bodegas, de restaurantes, de lanchonetes que possam vender o produto. Então, quanto maior a teia de distribuição, melhor. E no momento em que a indústria faz esse tipo de pesquisa, ao mesmo tempo ela está acompanhando o concorrente. Está vendo o que os concorrentes estão fazendo. Se a rede de distribuição dela é maior do que a rede do concorrente. Então, são dois tipos de pesquisa que comumente são feitos de forma casada. Uma pesquisa de venda, outra pesquisa de distribuição. Mas dois tipos de pesquisa interessantes. Uma pesquisa de mídia. Ora, essa pesquisa de mídia tem tudo a ver com o perfil do cliente. Qual é o tipo de mídia que é mais interessante para uma empresa fazer chegar as mensagens publicitárias da sua empresa? Tudo tem a ver com o cliente. O cliente gosta de rádio, rádio AM, FM, ele usa TV, internet. Então, a partir do perfil do cliente, a empresa busca entender qual é o tipo de mídia que é mais utilizado pelo cliente. A isso a gente chama de pesquisa de mídia. Às vezes a mensagem é muito boa, mas se o cliente não vê a mensagem, não tem eficácia nenhuma. Do outro lado é a pesquisa de anúncio, que visa identificar o quê? O tipo de linguagem que é mais adequada. Tem a ver também com o perfil do cliente. O nível de escolaridade, o nível intelectual, a religião que ele adota. Então, para muita gente é fácil vocês entender. Um determinado anúncio que cai no agrado de alguns pode ser detestável para outros. Então, tudo tem a ver com o perfil do cliente. A pesquisa, só recapitulando, a pesquisa de mídia tem a ver com a escolha do canal e a pesquisa de anúncio tem a ver com o tratamento, com o tipo de linguagem utilizada. A pesquisa institucional visa identificar a imagem da empresa junto aos públicos para o qual ela atua. Bancos, governo, clientes, fornecedores. Por que isso é importante? Porque quanto melhor a imagem, obviamente que a empresa vai ter vantagem do ponto de vista de negociação. E a pesquisa motivacional visa identificar as causas da aceitação de um determinado produto, né? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, vocês gostam de carne de rã? É possível que a maioria não goste, mas a carne de rã é uma iguaria extremamente consumida na Europa. E por que isso? Porque o público de lá tem uma característica cultural diferente. Então, às vezes, por trás de uma determinada situação, tem os motivos, as causas. E a pesquisa motivacional visa exatamente identificar as causas que levam um determinado produto a ter aceitação ou não. Finalizando esse assunto, mais dois tipos de pesquisa de mercado. A pesquisa de imagem de marca, que é realizada exclusivamente junto aos clientes, para averiguar qual é a percepção desses clientes a respeito da marca da empresa e quais são as suas experiências em relação aos relacionamentos, aos contatos realizados com a empresa, e a pesquisa de satisfação do cliente, talvez a mais conhecida de todas,
quando o cliente adquire um bem ou um serviço, transcorrido algum tempo, o serviço de telemarketing entra em contato para averiguar qual é o nível de satisfação do cliente.